Oi, pessoal. Nessa aula, vamos estudar os elementos da narrativa e aplicar esse conhecimento ao conto Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Os elementos da narrativa são esses 5: o enredo, o narrador, o espaço, o tempo e as personagens. Vamos estudar cada um deles e já olhando o conto para a gente ver como é que funciona dentro do conto Olhos d'Água. Bom, o enredo é a trama na qual as ações se desenvolvem. Então, na verdade, é a história, né, do conto ou da narrativa que a gente está estudando. No caso de Olhos d'Água, o enredo nós podemos resumir mais ou menos assim. Uma mulher acorda de manhã e percebe que ela não se lembra da cor dos olhos da mãe dela. E aí isso desencadeia para ela uma série de lembranças da mãe, da infância dela, e mesmo assim ela percebe que continua sem lembrar qual é a cor dos olhos da mãe dela. Então ela decide visitar a mãe, que ela não via há muito tempo, faz uma longa viagem para ver a mãe e descobre de uma maneira metafórica, figurativa, que a cor dos olhos da mãe dela, na verdade, é cor de água, né? Que tem a ver com o choro, né? É uma imagem figurativa. E depois, né, ela volta e também tenta achar a cor dos olhos da filha. Depois, né, na aula que nós vamos ter na próxima semana, nós vamos falar dessa metáfora. Por enquanto, vamos estudar apenas os elementos do conto. Então, esse foi o enredo. Então, o enredo, como vocês perceberam, é a história, as ações que acontecem na narrativa. E o narrador? O narrador é a voz que conta a história. Nós vimos que os narradores se dividem basicamente em narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa. E também nós podemos chamar o narrador em primeira pessoa de narrador protagonista. Ou seja, protagonista é o personagem principal da história. Então, o narrador protagonista, ele conta a história em primeira pessoa, ou seja, ele fala eu. Né? E ele mostra o seu ponto de vista. Então, ele transmite as suas próprias emoções, ele conta os acontecimentos a partir do seu próprio ponto de vista. Portanto, a visão dele do enredo e das personagens é parcial, porque ele só consegue ver aquilo que ele vivenciou, né? O narrador. Já o narrador onisciente, que é o narrador, normalmente o narrador em terceira pessoa, é um narrador que conhece todos os detalhes do enredo. Ele não é personagem da história, ele narra de fora, ele narra a história de outras personagens, né? E aí ele tem o controle total. Um narrador onisciente, o que é onisciente? Aquele que sabe tudo, ele sabe todos os acontecimentos, ele entra na casa dos personagens, sabe o que os personagens fazem, mesmo que os outros não estão vendo. Inclusive, pode entrar até na cabeça do personagem e saber o que os personagens estão pensando ou sentindo. Então, esse é o narrador onisciente, o narrador em terceira pessoa. Existe um tipo de narrador em primeira pessoa que se chama narrador testemunha. Ele não é protagonista, ou seja, ele conta a história de outro personagem, mas ele conta a partir da sua vivência com esse personagem. Então, ele não é o personagem principal, ele é um personagem secundário, mas ele conta a partir do eu. Eu vivenciei isso. Vamos ver como que a narração, né, aparece lá no conto Olhos d'Água. Então, eu selecionei aqui alguns trechos para a gente ver onde que aparece a narração. Então, uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. Então, nós estamos vendo, esse aqui é o início do conto, né? Então, nós podemos perceber que é alguém que narra a própria experiência, falando eu. Acordei, minha boca, olhos de minha mãe,
custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando. Então, nós podemos reconhecer aqui um narrador em primeira pessoa e um narrador protagonista, aquele que conta sua própria história, ou seja, além de narrador, é também o personagem principal da história. Vamos ver outros trechos para a gente identificar esse narrador em primeira pessoa. Ó. Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Ou esse outro trecho. Foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar da cor que seriam os olhos da minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Então, nós vamos percebendo que sempre a narração é a partir do eu, né? A pessoa contando a sua própria história. Então, é um narrador em primeira pessoa e um narrador, ou uma narradora, né? Porque ela se identifica como mulher, uma narradora protagonista, ou seja, é a personagem principal da história. O próximo elemento da narrativa é o espaço. Então, o espaço é o local ou os locais, porque muitas vezes tem mais de um, onde se passa a narrativa, onde acontecem as ações da narrativa. Esse espaço pode ser físico, tanto aberto, quando, por exemplo, acontece num espaço que não tem uma construção, né? Pode ser na natureza ou na rua, um espaço aberto, portanto. Como pode ser um espaço fechado, dentro de uma casa, dentro de um local que tenha paredes e cobertura. Pode ser um espaço social, né? Então pode ser numa família, numa turma de escola, um grupo de amigos, isso também a gente chama de espaço. E também tem o espaço psicológico, dentro dos pensamentos da personagem. Vamos ver como que é descrito o espaço, né? Onde que acontece o espaço, né? Onde que acontecem as ações da narrativa do conto Olhos d'Água. O conto Olhos d'Água, né? Ele é muito psicológico, ele fala de lembranças. Então, nós podemos dizer que, em grande parte, o espaço é o próprio pensamento da narradora protagonista, da narradora personagem. Mas, em alguns momentos, ela descreve outros espaços. Por exemplo, ela fala do espaço onde que ela está naquele momento em que ela acorda. Ó, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando. Então, o pensamento dela, né, essa viagem interior que ela faz nas lembranças dela, começa a acontecer dentro do quarto, que é um espaço íntimo, né? Então, sendo um espaço íntimo, também já proporciona essa viagem no tempo que ela faz, né? Lembrando, recordando a mãe e recordando a própria infância. Em outros momentos, ela descreve espaços que são os espaços da infância dela, onde ela morava. Por exemplo, lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. Então, a descrição, né, do barraco, né, dizendo que é um barraco, ou seja, uma moradia mais simples, talvez de uma favela, né, e que ele é frágil, e essa situação da chuva. Então, mostra também a situação de pobreza que vivia essa família. E tem outros momentos em que ela descreve a moradia simples, né, que ela tinha quando criança. O próximo elemento da narrativa é o tempo. O tempo da narrativa pode ser de 2 tipos principais: o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é marcado pelas horas, pelos dias, pelos anos. Então, é quando, na narrativa, o narrador diz: passaram-se 3 dias, ou naquela data tal. Então, ele vai marcando, né, a passagem do tempo. Então, e o tempo cronológico também, além de ter essa marcação, normalmente ele é linear. Então, um acontecimento, outro acontecimento, seguindo uma sequência do começo ao fim.
Já o tempo psicológico é o tempo do pensamento, né? Então, ele se refere às lembranças, pensamentos e projeções para o futuro da personagem, né? Então, o tempo psicológico ele não segue necessariamente a sequência linear do tempo, começo, meio, fim, um acontecimento atrás do outro. Então, o tempo psicológico ele pode voltar, retroceder em acontecimentos que já passaram, como ele pode projetar acontecimentos futuros. Então, o tempo psicológico ele é mais esse tempo interno da lembrança, do pensamento, que, aliás, né, a gente já pode concluir que é bem o tempo que é usado, que é mais usado no conto Olhos d'Água. Existem algumas narrativas, contos ou romances, que têm só tempo cronológico, né? Então, uma sequência, um acontecimento atrás do outro, na sequência em que eles aconteceram. E existem narrativas que são só psicológicas, né? Que não mostra para o leitor uma sequência de acontecimentos. Tem lembrança, vai e volta, fica só dentro da cabeça do protagonista. Mas o conto Olhos d'Água tem os dois tipos de tempo. Então, eu selecionei aqui alguns trechos para nós conseguirmos diferenciar o tempo cronológico da narrativa e também onde tem o tempo psicológico. Então, esses trechos em branco são os trechos de tempo cronológico. E esses trechos destacados em azul mostram o tempo psicológico. Então, vamos ver esses aqui de tempo cronológico. Uma noite, há anos, acordei bruscamente. Então, ela já mostra que a história que ela vai contar já é uma lembrança dela, de alguma coisa que aconteceu há alguns anos. Aqui, ó. Assim fiz, quando ela resolve ir visitar a mãe. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, então aqui ela está mostrando que ela saiu, né, do local que ela morava então, e viajou vários dias, ou seja, a terra dela era muito longe da onde ela morava, né, naquela ocasião. E depois, no final do conto, ela volta ao presente dela. Ela diz: hoje, quando já alcancei a cor dos olhos da minha mãe, quero descobrir a cor dos olhos de minha filha. E um dia desses, etc. Então, ela marca aqui, ó, a atualidade, o presente dela, usando hoje, né? Então, existe um tempo cronológico também nesse conto. Então, a história se aconteceu anos atrás, aí ela volta mais no tempo com as lembranças da infância dela e depois ela volta ao presente no final do conto, marcando aqui, ó, hoje, quando já alcancei a cor dos olhos da minha mãe. Ao mesmo tempo, né, lá no meio do, né, o conto é principalmente as lembranças que ela tem da mãe dela, né? Então, ó, eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada, do dedo mindinho, etc. Aqui, ó, de novo, ela marcando o tempo psicológico da lembrança. Eu me lembrava também de algumas histórias da infância da minha mãe. Ela volta mais ainda no tempo, é a lembrança da lembrança, né? E aqui também, ó, lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Então, ela vai marcando o tempo psicológico pelo verbo lembrar, né? Nas suas diversas formas. Então, eu lembrava, eu me lembrava, lembro-me de que. Então, ela vai marcando isso que é o tempo psicológico dela. Não é o tempo presente, não é o tempo da sequência da narrativa, é o tempo do pensamento dela. E, finalmente, vamos conhecer os personagens, né? Como que é a classificação básica dos personagens. Existem 3 tipos principais de personagens. Aliás, a gente poderia dividir em 2 tipos: os personagens principais e
os personagens secundários. Aliás, nós podemos falar a palavra personagem tanto no feminino quanto no masculino. O personagem ou a personagem. E a personagem serve tanto para homem como para mulher, e o personagem também serve tanto para homem quanto para mulher, tá? Então, as personagens principais são o protagonista e o antagonista. Né? O protagonista é a personagem principal em torno da qual a narrativa se desenvolve, ou seja, é aquele que tenta realizar alguma coisa, né, que faz as principais ações da narrativa. Algumas narrativas, não todas, têm um antagonista, que é uma personagem que seria assim o opositor, né? É a personagem que dificulta, atrapalha ou impede os desejos do protagonista. Né? Então, nas histórias de super-heróis, por exemplo, é o vilão. Né? Então, muitas vezes, mas não necessariamente precisa ser alguém mau, é alguém que tem um desejo contrário ao do protagonista. No caso de Olhos d'Água, nós não temos um antagonista. O antagonista da nossa narradora, personagem, né, que é a protagonista da história, na verdade é a lembrança dela, ou a falta de memória dela, né, que vai impedindo que ela realize o desejo dela de lembrar da cor dos olhos da mãe. As personagens secundárias, né, são aquelas que têm alguma interação com o protagonista ou com o antagonista. Elas também se dividem em dois tipos. São as coadjuvantes e as figurantes, como acontece num filme, por exemplo, né? Então, as coadjuvantes da ação são aquelas que ajudam, né, têm alguma relação mais direta com o protagonista ou o antagonista. E os figurantes são aqueles que não têm uma ação, não interferem na ação, no enredo praticamente, e ajudam apenas na caracterização de um espaço social. Então, nós vamos ver, né, como que no conto Olhos d'Água aparecem, né, as personagens, o protagonista, né, que é a narradora, e as personagens secundárias. Vamos ver aqui uns exemplos que eu selecionei. Então, nós conseguimos identificar a personagem protagonista porque é em torno dela que acontece a história, né? Ela é a principal personagem da história, que faz as principais ações. E normalmente essas personagens têm uma descrição. Você reconhece a personagem tanto fisicamente quanto psicologicamente pela descrição que existe na narrativa. Então, o que nós sabemos, por exemplo, sobre a nossa protagonista em Olhos d'Água? Nós não sabemos o nome dela, por exemplo, mas nós sabemos algumas informações. Ó. Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Então, nós sabemos aqui algumas informações, que ela é a filha mais velha de uma família grande de meninas, né? Que ela tinha autonomia e que ela, que começou passou rápido pela adolescência, ou seja, foi adultizada rapidamente, e que ela tinha uma relação muito forte com a mãe. Então, sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Vamos ver mais uma informação. E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás, mas eu nunca esquecera a minha mãe. Então, nós temos aqui mais algumas informações sobre a nossa protagonista, que ela não morava mais na cidade natal dela, na cidade da infância dela, que ela saiu de casa para procurar melhores condições de vida, né, e que deixou para trás a mãe e as irmãs, mas que trazia na lembrança principalmente a mãe, né? E hoje, quando já alcancei a cor dos olhos da minha mãe, tento descobrir os olhos de minha filha. Então, aqui tem mais uma informação sobre ela, né? Que ela agora tem uma filha, né?
Vamos ver agora sobre a personagem secundária da história. A personagem secundária é a mãe, né, que não tem ação na história principal, mas tem ação nas lembranças, né, dessa protagonista. Então, o que nós sabemos da mãe? Então ela fala assim, ó, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, unha encravada, verruga. Então a gente tem aqui umas características da mãe, né? Verruga perdida, escrevi errado aqui, no meio de uma cabeleira crespa e bela. Então a mãe tem lá uma unha encravada, tem uma verruga e tem uma cabeleira crespa e bela. Então nós já sabemos como é que é o cabelo da mãe, que é uma informação importante considerando Conceição Evaristo, porque ela identifica a mãe, né, como uma mulher negra. Eu me lembrava também de algumas histórias da infância da minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. Então ela recorda a história da mãe, e aí nós sabemos dessa mãe, dessa personagem secundária, que ela também tinha sido ainda mais pobre do que ela era na infância da protagonista. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Então também a gente tem, eu selecionei aqui só esse trechinho, mas nós temos nas descrições da mãe, né, que é uma mãe muito amorosa, né, que ela está sempre presente ali com as filhas, principalmente nos momentos de fome, nos momentos de maior precariedade, quando chove, por exemplo. Nós temos também personagens secundárias figurantes, né? Que são as irmãs da protagonista, que não aparecem aqui, a gente não tem nenhuma descrição delas, né? Então elas só aparecem na história para ser figurante, ou seja, para mostrar alguma coisa, né? Compor esse quadro social. Então, por exemplo, elas eram mais 6, né? Mais 6 irmãs que também brincavam, né? Então vai mostrando aí, vai compondo essa família grande e que vive em pobreza, né? Então, na verdade, o papel das irmãs é serem figurantes na história. Então, enfim, passamos aí pelos 5 elementos da narrativa e agora, depois de ler o texto, né, vocês vão fazer as atividades dessa aula, que é um questionário que vai abordar esse novo conhecimento. E na próxima aula a gente retoma, tá bom? Boa semana para vocês, um abraço, até a próxima.